Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 5 da Sociedade Anônima. Seção única da caracterização. Artigo 1088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Artigo 1089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código. Seção 6. Da sociedade comandita por ações. Artigo 1090. A sociedade comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes neste capítulo, e opera sob firma ou denominação. Artigo 1091. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Parágrafo 1º. Se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis depois de esgotados os bens sociais. Parágrafo 2º. Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitação de tempo, e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem no mínimo 2/3 do capital social. Parágrafo 3º. O diretor destituído ou exonerado continua durante 2 anos responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração. Artigo 1092. A Assembleia Geral não pode, sem consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o plano de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures ou partes beneficiárias. Capítulo 7 da Sociedade Cooperativa. Artigo 1093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Artigo 1094. São características da sociedade cooperativa. Inciso 1. Variabilidade ou dispensa do capital social. Inciso 2. Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação no número máximo. Inciso 3. Limitação do valor da soma de cotas do capital social em que cada sócio poderá tomar. Inciso 4. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Inciso 5. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado o número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. Inciso 6. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade e qualquer que seja o valor de sua participação. Inciso 7. Distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Inciso 8. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade.
Artigo 1095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. Parágrafo 1º. É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações. Parágrafo 2º. É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Artigo 1096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no artigo 1094. Capítulo 8. Das sociedades coligadas. Artigo 1097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação, na forma dos artigos seguintes. Artigo 1098. É controlada, inciso 1, a sociedade cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos seus administradores. Inciso 2, a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedades por esta já controladas. Artigo 1099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra, sem controlá-la. Artigo 1100. É de simples participação a sociedade cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito de voto. Artigo 1001. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar de outra que seja sua sócia por montante superior, segundo o balanço, ao das próprias reservas, excluída a reserva legal. Parágrafo único. Aprovado o balanço, em que se verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente às ações ou cotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos 180 dias seguintes àquela aprovação.